Bom dia, boa noite. Essa é uma aula básica sobre alguns conceitos importantes da segurança na internet. Hoje eu vou falar sobre a legislação relacionada à segurança na internet, mais especificamente sobre a Lei número 13.709, a famosa Lei Geral de Proteção de Dados, ou simplesmente LGPD. Só para contextualizar, ela não é a única lei que regula a internet no Brasil. A gente tem também por exemplo, o Marco Civil da Internet, que define direitos e deveres de usuários, empresas e governo no ambiente online. Mas o foco será exclusivamente na LGPD para você entender bem como ela funciona e como ela protege seus dados pessoais no dia a dia. De onde veio a LGPD? Ela surgiu porque o mundo todo começou a ficar mais preocupado com a proteção dos nossos dados pessoais. E em 2018, a União Europeia lançou uma lei chamada GDPR, que é um regulamento super rigoroso sobre como as empresas devem coletar, tratar e proteger os dados das pessoas. Pouco tempo depois também, o Brasil decidiu seguir esse exemplo e aprovou a LGPD, buscando adotar padrões internacionais de segurança e privacidade. A lei ela foi sancionada em 2018, mas só começou a valer mesmo em agosto de 2020, ou seja, 2 anos depois, justamente para dar tempo das empresas se adaptar às novas regras. Por exemplo, imagina um site de compras brasileiro que vende produtos para cliente na Europa. Ele já tinha que seguir a GDPR para operar lá. Então fazia todo sentido que o Brasil criasse uma lei equivalente, até para fortalecer a proteção dos nossos próprios cidadãos brasileiros. Por que a LGPD era tão importante? Aqui no Brasil a situação era bem preocupante. A gente sofria bastante com crimes virtuais e vazamento de dados. Para você ter uma ideia, entre os crimes mais comuns estavam clonagem de cartão, invasão de contas bancárias, vazamento de dados pessoais e até roubo de identidade para fraudes financeiras. Além disso, as empresas não tinham uma obrigação legal sobre como tratar os dados dos clientes. Muitas vezes elas coletavam informações sem explicar direito para o que iam usar ou sem oferecer segurança suficiente. Esse cenário ele mostrou a necessidade urgente de uma legislação robusta, com regras claras e punições para proteger os dados das pessoas e estimular práticas mais seguras no mercado. Mas afinal, o que é LGPD? Ela é uma lei que estabelece como as empresas e órgãos públicos devem coletar, usar, armazenar e compartilhar os dados pessoais dos cidadãos. O principal objetivo dela é proteger a privacidade e garantir que os dados sejam tratados com mais responsabilidade, transparência e segurança. Além disso, ela também promoveu mudanças importantes no Marco Civil, reforçando ainda mais a proteção dos usuários. Por exemplo, sabe quando você instala um aplicativo e aparece um aviso pedindo permissão para acessar a câmera, microfone, localização? Então, isso é o reflexo da LGPD. O app precisa informar claramente por que ele quer esses dados e como ele vai usar. Outro exemplo, se você faz uma compra online, a empresa pode armazenar o seu endereço para entregar o produto, mas ela não pode compartilhar essa informação com terceiros sem a sua autorização. O que são dados pessoais? De forma bem direta, dados pessoais são todas as informações que permitem identificar uma pessoa de forma direta ou indireta. Por exemplo, seu nome, CPF, RG, endereço, e-mail, localização do celular. Tudo isso são dados pessoais. Tudo isso são dados pessoais porque ajudam a identificar você de alguma maneira. Um exemplo bem claro é quando você pede um carro de aplicativo, como o Uber. Ele coleta a sua localização, o endereço de destino. Esses dados são pessoais e precisam ser protegidos para evitar usos indevidos. Agora, dentro dessa categoria, existe ainda um grupo mais delicado que são os dados pessoais sensíveis. Informações que, se mal utilizadas, podem gerar discriminação ou causar
danos mais sérios para a pessoa. Eles são, entrando mais a fundo nos dados sensíveis, eles são aqueles que dizem respeito ao íntimo da pessoa. Eles incluem origem racial ou étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, filiação a sindicatos, dados genéticos ou biométricos, informações ou saúde ou vida sexual. Informações sobre a saúde ou vida sexual. Esses dados são importantes porque, se forem usados ou vazados de maneira inadequada, podem trazer consequências graves, como discriminação, preconceito ou violação de direitos. Por exemplo, imagina que uma empresa de saúde vaza informações sobre o tratamento médico que você está fazendo. Isso pode ser usado de forma antiética por outras empresas ou até causar constrangimento. Outro exemplo também é se alguém divulgar suas convicções políticas sem sua permissão, isso pode gerar ou discriminação no ambiente de trabalho ou social. Por isso, a LGPD determina que o tratamento desses dados só pode ser feito com consentimento expresso da pessoa e mediante medidas extras de segurança. Quem cuida para que a LGPD seja cumprida? Para garantir que ela seja respeitada, foi criada a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em 2019. Esse órgão tem várias funções: finalizar e aplicar sanções para quem não cumpre a LGPD, criar orientações e normas técnicas, promover ações educativas e campanhas de conscientização, receber denúncias e reclamação de cidadãos. Por exemplo, se uma empresa vaza seus dados e não resolve o problema, se você fazer uma denúncia na ANPD, que vai analisar o caso e, se necessário, vai aplicar multa ou outras sanções. A ANPD é, portanto, o grande responsável para garantir que a proteção de dados seja uma realidade no Brasil. E se uma empresa não cumprir a lei, o que acontece? Se uma empresa ou órgão público não respeitar a LGPD, as penalidades podem ser bem severas. Multas financeiras de até 2% do faturamento anual, limitadas a 50% por inflação, advertências, bloqueio ou eliminação dos dados tratados de forma irregular, multas diárias até que o problema seja corrigido. Por exemplo, se uma loja online vaza os dados de 1.000 clientes e não corrigir a falha, ela pode ser multada e obrigada a deletar ou bloquear os dados coletados indevidamente. Essas punições elas servem como um incentivo para que as empresas levem a segurança da informação a sério. Como denunciar problemas com dados ou crimes na internet? Se você perceber que seus dados estão sendo usados de forma indevida ou identificar algum crime na internet, existem canais específicos para denúncia. A CypherNet, que é uma plataforma que recebe denúncias sobre crimes virtuais, como vazamento de dados, pornografia infantil, racismo, discurso de ódio, entre outros. Por exemplo, se você encontrar um site divulgando dados pessoais sem autorização, você pode denunciar por lá, pela CypherNet. Existem também as delegacias especializadas em crimes cibernéticos, conhecidas como DEICs, que atuam em várias cidades brasileiras. E claro, para casos relacionados diretamente à proteção de dados, você pode reclamar direto na ANPD. Quais direitos as pessoas têm com a LGPD? Ela garante uma série de direitos para que você possa ter mais controle sobre seus dados. São eles: confirmar se a empresa ou o órgão está tratando seus dados, acessar os dados que estão sendo mantidos, corrigir dados incompletos ou incorretos, excluir dados que não são mais necessários, postar os dados, ou seja, transferi-los para outro serviço ou empresa, revogar o consentimento dado anteriormente. Por exemplo, se você fez um cadastro numa rede social, decidiu sair, você pode pedir para que todos os seus dados sejam apagados. Ou, se você percebeu se uma loja online tem um endereço errado seu, pode solicitar para correção.
Isso tudo dá mais autonomia e poder de decisão sobre o que é feito com suas informações pessoais. E para finalizar, a LGPD é uma das leis mais importantes quando falamos de segurança na internet e proteção de dados. Ela estabelece regras claras, cria mecanismo de fiscalização e garante aos cidadãos uma série de direitos fundamentais sobre as suas informações. Num mundo cada vez mais digital, onde compartilhamos nossos dados o tempo todo, seja para pedir comida, fazer compras e acessar as redes sociais, entender a LGPD é essencial. Ela ajuda a construir uma internet mais segura, ética e responsável, em que respeita a privacidade, a liberdade e a sua segurança. E é isso. Tchau.